E está começando mais um episódio do Agro Depende, onde a prática, pesquisa e teoria do agro se encontram. E hoje a gente vai falar sobre um assunto muito interessante, que é a questão da plantabilidade e a produtividade da soja. O que essas duas questões têm a ver, e a gente vê que vai ficar muito dinheiro, ou melhor, está ficando muito dinheiro nas lavouras de todo o Brasil por essa questão específica. E antes da gente começar aí sobre a discussão, quero convidar você aí lá no Instagram, no @CassianoAgroDepende, no @AgroDepende, seguir lá no Instagram para que tu esteja atualizado do que está sendo novo, dos conteúdos que a gente cria também nesses locais. Além disso, ir lá no YouTube, nos seguir, tá? Um joinha já deixa o joinha aí também, que é importante. Clicar no sininho para tu estar atualizado quando sair os vídeos novos aí do Agro Depende, como também lá no Spotify, que é nosso maior público, nos seguir no Spotify, nos dar 5 estrelas lá na avaliação. Tudo isso ajuda com que o conteúdo do Agro Depende chegue em mais pessoas, e também já aproveita e manda esse episódio para um amigo aí, para que ele também conheça o Agro Depende, consiga se desenvolver e ser um profissional melhor dentro do agronegócio. E começando a discussão, então, sobre o episódio, que a gente vai falar sobre plantabilidade e produtividade no soja, eu trouxe um artigo que é de um dos orientados aí do grande professor Paulo Arbex, nosso grande amigo, que a gente tem alguns episódios aqui com ele. Então, a defesa de mestrado do Thomas Pellegrini Baio, onde ele avaliou a questão da plantabilidade na cultura de soja com diferentes tecnologias de discos dosadores de semente e velocidade, né, nesse deslocamento. Então, o que a gente vai ficar muito dentro hoje é ligado principalmente a essa questão do aumento do deslocamento, ligado com a questão da produtividade. Se a gente vai pegar aí um dado até que o professor Paulo Arbex comenta nas suas palestras, quando a gente tem uma falha, apenas uma falha por metro quadrado, isso pode representar um total de 400 quilos por hectare de soja, ou em sacos, né, 6,7 sacos de soja a menos por hectare com uma falha por metro quadrado. E não é muito difícil achar essa uma falha por metro quadrado quando a gente está olhando lavoura. Tudo isso que, pegando essa primeira informação, né, dessa uma falha, já nos faz abrir os olhos para, nossa, é algo que eu preciso parar de ver. Uma questão interessante a gente trazer desse trabalho também, que ele foi feito com plantadeiras mecânicas, né, que é a maior quantidade de plantadeiras que tem aí. A gente sabe que tem algumas outras tecnologias que possibilitam de plantar em maior velocidade e tudo mais, com uma maior exatidão nesse plantio, mas a maior parte das plantadeiras que a gente tem aí, ou semeadeiras, né, porque tem alguns que vão dizer que plantadeira é quando tu bota a planta no solo, né, mas enfim, comumente chamada de plantadeira, é mecânica. Então a gente tem essa questão da ligação com o disco, ou mesmo a vácuo, né, essa que no caso vai mostrar as informações é com disco. Quando a gente vai aqui pegar Mato Grosso, principalmente, a vácuo já creio que seja a maior parte. Talvez para frente a gente traga uma específica falando sobre a questão de plantadeira a vácuo, mas essa aqui seria da mecânica e vai trazer alguns dados bem interessantes aí para a gente ver, principalmente se a gente vai pensar para a questão dos produtores de áreas menores, né? Então vamos pegar Paraná, mais o sul é mais comum, até o próprio Mato Grosso do Sul, a gente tem áreas menores, então às vezes máquinas não são tão grandes, não tem uma tecnologia embarcada tão grande, porque se consegue fazer um ótimo trabalho também, independente da plantadeira. Isso é importante a gente trazer, o professor Paulo Arbex sempre comenta isso, que a máquina que tu tem, se ela estiver bem revisada, ser feita na velocidade correta, tu vai conseguir ter uma alta eficiência. O problema é que às vezes a gente quer não fazer a manutenção, andar muito rápido para aumentar, entre parênteses, a eficiência de plantio, e não é isso que a gente observa. Uma primeira questão que a gente pode trazer, a gente já falou nessa introdução, essa falha, né, pode trazer uma grande perda de produtividade. E por que isso acontece, né? Então, essa questão da falha de uma planta, a gente acaba não tendo uma lavoura tão uniforme. Então, quando a gente não tem uma lavoura uniforme, a gente tem competição entre essas plantas, onde uma tem uma maior
consegue pegar mais sol que a outra, então geralmente vai ter uma planta que teve mais acesso, vamos dizer assim, a recursos dominando, quanto vai ter outra dominada, essa dominada vai produzir muito menos do seu potencial, a dominante vai atingir seu potencial máximo, porém, o que essa dominada deixou de produzir não é recompensado pela planta dominada. Então, é isso uma das principais questões que acaba trazendo. Além disso, uma distribuição errada pode fazer que duas plantas produzam metade do seu potencial ou menos. A outra questão, então, está muito ligado com essa disponibilidade de recursos que a gente acaba colocando. E quando a gente tem uma planta, muitas vezes, que é dominada, essa planta não vai ter tanto acesso ao recurso, não vai conseguir se desenvolver direito, vai ser mais facilmente atacadas por pragas, doenças, nematóides, por exemplo. É uma planta debilitada, então ela tem uma possibilidade mais fácil de ficar doente e tudo mais, e muitas vezes a gente não vai conseguir fazer os manejos corretamente que possam auxiliar essa planta. Então, quando a gente pensa numa lavoura, a lavoura ela tem que ser o mais planificada possível. Para quê? Porque todas as plantas tenham o mesmo potencial produtivo, consigam atingir os mesmos recursos, vamos dizer assim, né? E com isso mostrar o seu máximo potencial. Quanto mais a gente tem essa uniformidade dentro da lavoura, maior vai ser os resultados que a gente vai atingir, diminuindo a competição entre as plantas. A gente tem que lembrar que a maior planta daninha, vamos dizer assim, da cultura é a própria cultura, então ele vai competir muito entre essas plantas, e quando a gente deixa uma falha, fica uma falha de plantio, alguma outra questão, não fica equidistante, além de às vezes tu criar um microclima mais específico para doenças e pragas, tu também pode deixar alguns locais abertos que possibilita o desenvolvimento de plantas daninhas. Então tudo isso pode comprometer aí a nossa produtividade e a nossa sustentabilidade da lavoura. Por isso, é muito importante a gente ter uma boa plantabilidade para assim conseguir ter maiores tetos produtivos e maior sustentabilidade na nossa lavoura. Trazendo aqui um pouco o que o Thomas Pellegrini Bio aí achou nesse estudo dele, que basicamente ele fez. Ele pegou 3 tipos de disco diferentes, a gente vai focar num, porque o que mais nos importa nesse resultado é a questão da produtividade que ele conseguiu atingir em diferentes velocidades que ele plantou. Então, com uma maior eficiência mecânica ou com uma menor eficiência mecânica. Foi utilizado aí toda a parte estatística correta para ser um trabalho científico. Também, além disso, foi utilizado a questão de repetições. Então, o dado que a gente acaba tendo aqui é bem preciso e a gente tem uma confiabilidade nele. Eu utilizei o dado médio, que consegue mostrar um pouco melhor o todo, né, para a gente ter um comparativo e conseguir demonstrar isso de uma forma mais fácil também. Então, dentro do trabalho dele, a gente tem algumas questões que foi visualizado aí, diferenças do deslocamento, então 4, 6, 8, 10 e 12 km por hora, né, e a produtividade que a gente teve com essa diferença aí da velocidade. Então, uma outra questão que acabou influenciando, além dessa produtividade que eu comentei anteriormente, né? Então, a gente tendo o máximo de produtividade de 5.265 kg por hectare, quando a gente trabalhou com 4 km por hora, enquanto quando a gente trabalhou com 12, tem 3.244 de produtividade, né, por hectare. Então, a gente tem uma diferença muito grande, a gente vai falar um pouco mais dessa diferença logo mais. Além disso, que foi visualizado que teve também uma diferença na questão do peso médio de grãos, né? Então, PMG médio aí, a gente teve aí, quando plantado a 4 km por hora, entre 180 gramas, mais ou menos, caindo para 140 gramas quando a gente trabalhou com 12 km por hora. Então, isso é uma quantidade bastante expressiva que pode estar ligado com a produtividade, como pode estar ligado com a diminuição aí de plantas, né? Trazendo aqui a questão do gráfico, né? O melhor desempenho que a gente teve, então, foi com 80 sacos por hectare, né? Em 4 km por hora, com 87,75 de produtividade,
e a pior que a gente teve foi com 54,07 sacos por hectare, com 12 km por hora. Então, esse gráfico, ele acaba nos demonstrando a grande perda de produtividade que a gente teve apenas mudando a questão da velocidade utilizada na semeadura. E não é difícil a gente ver essa questão do pessoal estar utilizando 10, 12, em alguns casos, 8 km por hora. Aqui a gente ajustou um dado, porque possivelmente saiu da média, né? Então, se a gente vai fazer uma linha reta, vamos dizer assim, né? Uma tendência, a gente teria esse dado ajustado para cá, em torno de 67, enquanto a gente tem 8 km por hora. Mas aqui é interessante a gente trazer a grande perda de produtividade que a gente teve quando a gente trabalha aí com velocidades maiores nessa plantadeira mecânica. E uma coisa que é importante trazer, claro que a mecânica ela sofre ainda mais com isso, mas quando a gente vai trabalhar com plantadeiras a vácuo, isso também acontece. A diferença é que tu não vai mais ter a perda, muitas vezes, de sementes caindo, porém, quando tu tem uma velocidade muito grande, a gente tem que lembrar que tem a questão da distância, né, que a semente sai lá da caixa de vácuo, vamos chamar assim, onde é que ela é colocada no início do tubo até ela chegar no chão. Então, mesmo tendo alguns equipamentos que conseguem auxiliar, né, por ter um desenho mais favorável para que isso não aconteça, mesmo assim a gente tem essa questão quando a velocidade é muito alta. Então, a gente tem esse limitador, sim, da velocidade, tá? Mas aqui, pegando a questão da mecânica, a gente consegue ver muito bem essa caída de produtividade, essa diminuição de produtividade, quando a gente compara a questão de velocidade utilizada. Vindo para o próximo gráfico aqui, a gente consegue ver a questão da perda que a gente teve em sacos por hectare e também em quilos por hectare, né? Enfim, e também a perda em porcentagem e depois também a questão de perda econômica que eu vou dar uma comentada. Então, o que a gente consegue ver? Quando a gente trabalha com 4 km por hora, vamos dizer que seja o ideal, né? Onde a gente está saindo aí com maior produtividade. Quando a gente começa a aumentar essa velocidade, aumentando apenas 2 km, que é 6 km por hora, a gente já teve uma perda média de 14,4 sacos dentro desse estudo, né? Simplesmente para aumentar essa velocidade, e uma perda financeira de R$ 1.630 por hectare. Quando a gente aumenta para 10 km por hora, que não é difícil a gente ver o pessoal plantando a essa velocidade, quando o sol está favorável, claro, a gente tem uma perda média de 26,9 sacos por hectare. Isso corresponde a cerca de R$ 3.000 por hectare. Vamos tirar um pouco a parte da velocidade em si, tá? Mas eu te pergunto, o que tu precisa fazer e o que tu precisa investir na tua lavoura para tu conseguir tirar esses 1.600, que era o inicial, mais básico, vamos dizer assim, que é uma perda média aí de em torno dos 16%, 15%. O que tu precisa fazer na tua lavoura hoje, de controle de pragas, de controle de nematóides, controle de doença, de foliar, de adubação, o que tudo tu precisa fazer para tu ter 15% de aumento de produtividade? Tu precisa trabalhar muito bem. E aí está um ponto que a gente comenta quando a gente fala de qualidade de semente e quando a gente fala de plantabilidade. As duas estão juntas. A plantabilidade ela está ligada, sim, com a questão de uma distribuição uniforme, correta, uma profundidade adequada, que para frente a gente vai trazer alguns outros episódios falando sobre profundidade também, mas uma profundidade adequada com o espaçamento correto entre as plantas. Espaçamento equidistante, sem duplas, sem falhas, tentando ter um maior aproveitamento da área, uma maior disponibilidade, porque é importante a gente lembrar, quando a gente consegue ter essa equidistância entre as plantas, a gente tem uma maior eficiência para que ela consiga tanto colocar melhor raiz no solo, aproveitar a água disponível e todos os nutrientes que tem ali, mas principalmente a luz solar.
Então, tendo mais acesso ao solar, ela vai conseguir fazer fotossíntese e essa fotossíntese se transformar posteriormente em produtividade. Então, é importante a gente lembrar dessa questão, que ela vai conseguir colocar as suas folhas, né, para conseguir captar o máximo de luz solar, produzir fotossíntese, que vai gerar fotossintelase, que vai entrar na parte de reserva, que depois vai ser utilizado para encher os grãos, que é o nosso objetivo principal. Então, quando a gente não tem essa distribuição uniforme, isso tudo vai diminuir o nosso teto produtivo, que é o que nos mostra esse estudo. Então, a primeira questão que a gente devia estar pensando, eu estou realizando uma boa plantabilidade, conseguindo disponibilizar para essas plantas uma melhor eficiência, ou melhor, disponibilizando um local para ela ter a sua maior eficiência e conseguir mostrar todo o seu melhoramento genético, toda a tecnologia colocada dentro do seu melhoramento genético, que é o que a gente falou no episódio anterior, quando a gente falou do melhoramento genético ligado com a produtividade. Eu estou fazendo isso, e muitas vezes, quanto eu estou investindo em outras coisas, não estou dizendo que precisa investir em novos maquinários, não é isso. Questão de quanto eu estou investindo em tempo, até mesmo, e qual a real janela que eu tenho para o plantio, para mim precisar acelerar tanto esse plantio. Porque muitas vezes dá para entender, eu tenho uma janela de poucos dias, tem uma área muito grande e meu equipamento não dá conta. Vou tocar ficha para conseguir plantar tudo. Essa parte dá para entender até. O ideal seria estar melhor, ter mais máquinas, estar mais preparado para isso. Mas geralmente não é o que a gente vê no campo. Geralmente o que a gente vê no campo é sobrar dias da janela do plantio, uma falta de escalonamento de plantio e de cultivares, e tudo se resolver em 15 dias. E muitas vezes a nossa janela era maior. Então, só trazer uma reflexão aqui para pensar o que tu está fazendo, o que tu está recomendando para o produtor, se tu é agrônomo, o que tu está fazendo, se é produtor, nessa questão. Tranquilo? Mas vamos voltar para o gráfico. Só queria deixar essa reflexão aí para nós. Questão aqui que a gente vai cair e subindo, né? Então a gente tem um aumento de perda técnica em sacos por hectare ou em porcentagem, que atingiu quase 40%, né? Do ponto inicial, que é 4 km por hora, 40% quase em produtividade, 38,39% de perda de produtividade, o que em dinheiro seria quase R$4.000. Fazendo, aqui eu fiz uma estimativa com soja 113, tá? Então, isso é um dado muito alarmante quando a gente vai pensar na questão de sustentabilidade que a gente pode ter dentro da lavoura, né? Quando a gente vai estimar, e eu acho que é legal a gente trazer isso, porque em 100 hectares, que é uma área considerável, a gente vai ter aí uma perda máxima, quando a gente vai trabalhar com 12 km por hora, de R$380 mil. R$380 mil, isso é quase R$500 mil em 100 hectares. Então isso aqui nos mostra, muitas vezes, a quantidade de dinheiro que está sendo deixado no campo. A gente fala muito de produto, fala muito de outras questões, mas o que a qualidade de semente ligado com uma boa plantabilidade pode nos trazer. Para frente eu quero fazer um episódio onde é que eu falar sobre a questão de vigor. É um trabalho muito interessante que o professor Rogério Coimbra está fazendo, mas aqui nos traz um alerta. Será que eu não estou deixando todo esse dinheiro no campo? Quando a gente vai pegar e aumentar um pouco essa área, né, fazer 10 vezes aí, 1.000 hectares, porque aqui no Mato Grosso a gente pode dizer que é até comum, com vários produtores tendo pelo menos essa área do plantio, a gente está falando de 3.800.000, quase R$4 milhões em uma safra, só na cultura do soja, deixado pela questão de tu não ter uma boa plantabilidade. Entendem o quanto isso é importante? Mas Cassiano, aqui a gente planta com a vácuo e tudo mais, então a nossa plantabilidade... Beleza, vamos diminuir isso. Vamos puxar que é com a perda aí com 6 km por hora. Já dá quase 2 milhões. O que tu faz com 2 milhões? Entende? Então eu gostaria de deixar essa reflexão, que a perda muitas vezes que a gente acaba tendo, ela tá ligado com uma ineficiência nossa,
uma falta de eficiência nossa em conseguir disponibilizar para a planta a questão de onde ela vai se estruturar para entregar a produtividade. Claro que tem anos que vai dar seca, que daí tu não vai ter toda essa representatividade, vai ter... Cada ano é um ano, eu sei disso. Porém, normalmente, a gente consegue ter uma chuva ok, que consegue a planta se desenvolver bem, e quando a gente cai nisso, quando a gente não faz corretamente essa questão de uma plantabilidade correta, claro que ligado com qualidade de semente, claro que ligado com a questão de controle de plantas daninhas, e depois todos os outros manejos que a gente faz para entregar isso. Mas uma coisa importante da gente comentar que o ponto de partida começa com a semente e o plantio. O solo estar corrigido é o mínimo que a gente espera, tá? Com o calcário corrigido, certinho, pH adequado, que é uma coisa que a gente não está vendo tanto em algumas regiões do Brasil. Mas isso seria o mínimo. Não ter a compactação para a planta conseguir se desenvolver, toda a sua parte de raiz, aí, conseguir atingir uma raiz mais forte, que consiga pegar mais água no solo, mais nutrientes, também é uma questão que é um dos grandes problemas que a gente tem de produtividade, porém deveria ser o mínimo também. Tirando essas questões de solo, de manejo de solo que a gente espera que esteja arrumado, a gente tem essa parte ligada principalmente com qualidade de semente, que é o arranque inicial, a genética disponível na semente, acho que é primeiro, antes de tudo, a genética, então a escolha do cultivar que tu vai colocar dentro das características específicas do teu talhão, ligado com a qualidade dessa semente, para que a planta consiga sair logo do solo e demonstrar o seu potencial genético e se desenvolver, mas também o ambiente. E nessa questão do ambiente, quando a gente comer, a plantabilidade está extremamente ligada, porque a planta conseguir emergir dentro de um local que ela não vai ter uma competição tão grande para ela conseguir mostrar o seu máximo potencial. Então essa é uma parte que a gente tem que ressaltar, tem que trazer, tem que relembrar, que é extremamente importante. O professor Paulo Arbex aí, até mandar um abraço pessoal do GPD, professor Paulo Arbex, que está girando o Brasil inteiro, sempre comentando a importância da gente fazer manutenção adequada da plantadeira, está verificando como está caindo no campo, porque realmente é uma perda muito grande e é o start da tua lavoura, é o início da tua lavoura. Então é extremamente importante a gente ter isso aí, uma semente de qualidade, um TSI, para que essa plântula, principalmente, consiga se desenvolver melhor. Então, é todo o conjunto. Só que o start inicial está ligado muito com a plantabilidade e eu vejo que é um dos pontos que a gente não olha tanto e é extremamente importante a gente olhar mais para ele. E gostaria de convidar você que quer entender um pouco mais sobre soja, sobre cultivares de soja, como tu escolher o cultivar de soja mais adequado. Primeiramente, passar esse episódio tanto em YouTube quanto no Spotify aí para um amigo. Então, mande para um amigo esse episódio que quer também se desenvolver melhor como profissional, como produtor. Além disso, também mande mensagens aí dentro do nosso Instagram. A gente vai estar fazendo um grupo, aí, um curso também, onde a gente vai discutir sobre essas questões, se aprofundar mais essa parte de posicionamento de cultivares, como eu faço para escolher esse melhor cultivar, o que eu preciso fazer para entender quais as informações que eu preciso ter para ter uma maior assertividade no momento de escolher o cultivar e quais estratégias eu posso utilizar também para mim, para eu ter uma maior efetividade no campo com esses cultivares, como eu escolho a semente, como é que eu vejo que ela tem um bom desenvolvimento. Então, ligado a tudo isso aí desse universo dos cultivares, que é o que a gente olha todo dia a dia, que foi um dos principais responsáveis pelo aumento de produtividade do nosso agro, ele está muito ligado ao que a gente quer conversar nesse grupo. Então, já te convido, manda mensagem lá no nosso Instagram, que a gente vai estar desenvolvendo isso aí e contamos com você para participar conosco desse curso. No mais, forte abraço e até a próxima, pessoal!